Filipenses, capítulo 1, verso 12 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo está sendo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida. E Pai, pedimos a ti, Pai, a tua graça nesse instante, para que ouçamos a tua voz. Fala com cada um de nós, ó Deus. Fala com o teu povo aqui presente, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas dê instrução, dê alimento a cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, todas as pessoas passam por momentos na vida de sofrimento. Sofrimentos dos mais variados. Sofrimentos de tudo quanto é tipo, em várias épocas, em várias circunstâncias diferentes. E as pessoas, elas têm diferentes reações ao sofrimento. Algumas se tornam agressivas, culpando os outros pelo seu sofrimento. Outras se fecham, muitas vezes no seu sofrimento, ficam num estado de profunda tristeza, não querem conversar com ninguém. E muitos acabam buscando ajuda em terapias humanas, tentando assim aliviar o seu sofrimento. Só que não são apenas os não crentes que sofrem. Cristãos também sofrem. Cristãos também passam por situações adversas, situações que provocam o sofrimento. E quando a gente fala de sofrimento em cristão, não há como nós não nos lembrarmos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele de quem Jesus disse que ele, Paulo, sofreria pelo nome de Cristo. E Paulo, ele de fato passou por várias situações de sofrimento. Lá em a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo ele vai relatar a respeito de diversas situações de sofrimento. Ele foi açoitado, levou varadas, apedrejamentos, naufrágios, fadiga, fome, sede e prisões. E como se não bastasse, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo vai falar a respeito do famigerado espinho na carne. Então Paulo era um homem que sofria bastante. E agora nós temos um Paulo numa situação de sofrimento novamente. Paulo, ao escrever a segunda carta aos Filipenses, ele estava sofrendo, preso em Roma. Paulo, ele estava numa casa alugada por ele mesmo, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 28, e ele não tinha liberdade. Ele tinha que pagar para ser preso, para você ter ideia. Ele tinha que estar pelas suas próprias contas, diz lá nos
no capítulo 28 de Atos, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos. Então, Paulo estava preso. Apesar de ser uma prisão domiciliar, ele estava preso. E aquilo poderia causar em Paulo uma reação muito ruim, uma reação muito negativa. Isso porque o motivo da prisão de Paulo era um só: o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não estava preso por cometer algum crime, Paulo não estava preso por ter feito mal a alguém, Paulo estava preso pura e simplesmente por anunciar a palavra de Deus. E qual deveria ser a reação de um cristão numa situação assim? Qual deveria ser a reação de um cristão ao sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo? Nós vimos hoje de manhã na sala dos adultos que às vezes crentes sofrem por causa dos seus pecados. Deus, como Pai, Ele disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, às vezes, crentes nesta vida passarão por alguns sofrimentos por causa dos seus pecados, mas não era o caso de Paulo aqui. Paulo não tinha cometido nenhum pecado específico, muito pelo contrário. Paulo, ele estava obedecendo uma ordem do Senhor de ir e pregar o Evangelho. Imagine você, qual seria a sua reação no lugar de Paulo? Sofrer por fazer o bem, sofrer por obedecer a palavra de Deus, sofrer por responder com obediência ao chamado do Senhor. Será que você também ficaria irritado como alguns? Ou será que você ficaria deprimido como outros? Ou será que nós teríamos uma reação semelhante do apóstolo Paulo? Paulo, meus irmãos, ele vai esclarecer, ou a palavra usada aqui na Revista e Atualizada, Almeida Revista Atualizada, ele vai cientificar os crentes da igreja de Filipos sobre os últimos acontecimentos a respeito dele. Como nós temos aprendido todos os domingos à noite aqui, na Epístola aos Filipenses, Paulo era um homem que estava num estado de alegria. Paulo estava preso e ali na sua prisão ele recebeu a visita de um homem chamado Epafrodito. Epafrodito provavelmente era o pastor da igreja dos Filipenses. E Epafrodito ele vai até Paulo em Roma, naquela casa onde ele estava preso. Ele leva a Paulo uma generosa oferta que a igreja de Filipos havia levantado para Paulo. Lembra? Paulo ele tinha que ficar preso e se sustentar, porque o Estado não ia sustentá-lo. Se ele não tivesse condições de se sustentar, ele ia morrer de fome na sua prisão. E ele então recebe das mãos de Epafrodito uma oferta da igreja dos Filipenses e recebe também algumas informações daquela igreja. E aqueles irmãos da igreja dos Filipenses, eles estavam preocupados com Paulo. Nós já vimos que Paulo, aqui no capítulo 1, nos versículos anteriores, ele orava pelos filipenses, ele dava graças a Deus pelos filipenses, ele orava a Deus para que o amor entre os filipenses aumentasse mais e mais, que o conhecimento deles aumentasse mais e mais, que eles frutificassem. E agora, a partir desse momento, do versículo 12 até o 18, Paulo então vai tranquilizar aqueles irmãos da igreja dos Filipenses das últimas coisas que estavam acontecendo com ele. E aqui no versículo 12 ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, meus irmãos, ele diz àquela igreja o seguinte: olha, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tudo o que aconteceu comigo, as últimas coisas que têm acontecido comigo, no caso, a minha prisão aqui em Roma, elas não silenciaram a minha pregação. Elas não silenciaram o meu ministério. Isso porque a preocupação dos irmãos é que Paulo, uma vez preso, estaria impossibilitado de pregar o Evangelho.
Paulo, uma vez preso, não teria condições de continuar falando às pessoas a respeito do amor de Cristo. Mas Paulo falou assim, calma, muito pelo contrário. As últimas coisas que aconteceram comigo, a minha prisão, ela contribuiu para o progresso do Evangelho. Essa é a mentalidade de um cristão, meus irmãos, que entende a providência de Deus na sua vida. Nada que acontece na nossa vida, meus irmãos, é por acaso. Nada que acontece na nossa vida, meus irmãos, é fruto de algo que nós não podemos compreender. Como se Deus não estivesse nem um pouco no controle. Mas nós entendemos que pela providência de Deus, tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão. E Paulo, a partir do versículo 13, ele vai explicar como que o Evangelho estava progredindo. Paulo vai explicar, meus irmãos, como que aquilo estava fazendo bem, não somente para ele, mas para outras pessoas. Como que o sofrimento poderia produzir triunfo, como ele triunfaria no sofrimento. Porque o sofrimento, meus irmãos, ele vai tentar nos jogar para baixo. Mas quando nós sofremos com entendimento, quando nós sofremos entendendo que tudo o que acontece conosco é pela providência de Deus, nós triunfamos no sofrimento. E Paulo, então, ele vai nos mostrar aqui 3 lições principais que nós queremos destacar nesse texto. E a primeira lição é que o sofrimento de Paulo, ele era em Cristo. Olha o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Filipenses é uma carta interessante, é um livro da Bíblia muito interessante, porque apesar de ser um livro curto de apenas 4 capítulos, Paulo ele vai mencionar alegria 16 vezes e Cristo, ou em Cristo, 18 vezes. Então o raciocínio de Paulo, ele era muito objetivo, ele era muito simples, ele era muito direto. A alegria é em Cristo. Por isso que ele vai falar algumas vezes aqui em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então não havia razão para Paulo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da sua prisão, mesmo diante daquela situação em que ele estava vivendo, de ele não estar alegre, porque tudo que ele estava passando era algo ordenado por Cristo e era algo que ele estava passando por causa de Cristo. Não era por nenhum pecado, não era por nenhuma maldade, não era por causa de nenhum crime que ele teria cometido. Muito pelo contrário. Paulo sofria em Cristo. Ele entendia que Cristo queria o seu bem. E o próprio Paulo, alguns anos antes, escrevendo justamente para a igreja de Roma, onde ele estava, na cidade de Roma, ele escreveu um famoso versículo que é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso virou-se quase que um jargão no meio dos evangélicos. Olha, nós sabemos que todas as coisas são para o nosso bem. Então, tudo que Deus vai me dar é o bem. Eu quero receber o bem de Deus. Mas qual é o nosso bem? Qual é o seu bem? Qual é o meu bem? Será que o nosso bem é receber conforto? Será que o nosso bem é ter todos os nossos sonhos realizados? Será que o nosso bem é ter a nossa enfermidade curada? Será que o nosso bem é ter a família dos nossos sonhos, o emprego dos nossos sonhos? É ter uma renda muito boa do jeito que nós gostaríamos? Será que o nosso bem é aquilo que nós gostaríamos de ter? Pois bem, o versículo seguinte, que é Romanos 8:29, se você puder abrir, Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo explica qual é esse bem, qual é o nosso bem. Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso bem é ser a imagem do Filho de Deus. E o Filho de Deus, nós lemos lá em Isaías 53, ele foi esmagado, ele foi moído, ele foi morto numa cruz. E o Filho de Deus, ele vira para os seus discípulos e diz: tomai a sua cruz dia a dia e siga-me. O nosso bem, meus irmãos, é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. É isso. Irmãos, o Evangelho ele é muito simples, a palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito direta, ela é muito objetiva. O ser humano que floreia, o ser humano que quer colocar vários acessórios, o ser humano que quer tentar moldar, ou uma palavra que está em voga em alguns falsos evangélicos, ele tenta atualizar a Bíblia, atualizar a palavra de Deus. Só que a Bíblia é atual em todos os tempos, em todas as eras. Não necessita de nenhuma atualização por mãos humanas, por mãos pecadores. Por isso, meus irmãos, tornar-se semelhante a Cristo significa sofrer. Você deve se lembrar que quando José soube que Maria, sua esposa, estava grávida, ele estava cogitando sobre estas coisas e um anjo apareceu a José em sonho e disse: não temas receber Maria, sua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Mas ela dará à luz a um filho e você vai colocar o nome desse filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, uma coisa interessante aqui, que não sei se você já parou para pensar. José era um homem judeu, correto? Então, os judeus sabiam muito bem qual que era, como que se salvava, vamos dizer assim, dos pecados. José conhecia o sistema sacrificial. José sabia que para que um pecado fosse perdoado, um cordeiro precisaria ser morto. Então, a partir daquele momento, José entendeu que o filho que Maria estava esperando ia receber o nome de Jesus, e o nome Jesus significa Salvador, certo? Então José já entendeu ali que aquela criança, aquele menino que crescia no ventre de Maria, morreria pelos pecados do seu povo. Então, entenda uma coisa, Jesus ele veio para morrer e Jesus nos chama a sua igreja para fazer a mesma coisa, para morrer. Somos chamados para morrer. Somos chamados para morrer para nós mesmos, para o nosso coração egoísta, para o nosso coração enganoso. Somos chamados para morrer para este mundo. Somos chamados para morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos e vivermos para Deus. Então Paulo diz o seguinte: olha, isso aqui é fichinha. Isso aqui é pouca coisa. Estar preso numa casa em Roma, isso não é nada. Isso não é nada, e as minhas cadeias, as minhas algemas, elas são em Cristo. Em Cristo. Existe um livro, aliás, eu quero falar de 2 livros aqui. O primeiro é um livro de James Inel Packer, também conhecido como J.I. Packer, chamado Religião, Vida Mansa. Leia esse livro. É um livro fácil, é um livro simples de se ler, é um livro pequeno, é um livro que qualquer crente consegue ler e entender facilmente. E Packer ele começa o livro falando o seguinte: imagina que se na igreja, no lugar de bancos de madeira, bancos duros, tivéssemos várias banheiras de hidromassagem. Imagina você, ainda mais um dia um pouco mais frio do que hoje, você chegar, você deitar nessa banheira e ficar lá recebendo a hidro batendo no seu corpo e falar assim: estou acomodado. Mas Packer, apesar de aparentar um certo exagero, é assim que muito crente vive. Ele acha que a vida cristã é uma vida que visa o conforto, que visa realizar os seus prazeres pessoais. Ele acha que Deus é um Papai Noel que vai realizar os seus sonhos, que vai dar tudo aquilo que ele quiser. Mas um outro pastor, mais antigo, chamado John Charles
Riley, ou também J.C. Riley, escreveu um livro chamado Santidade. Esse é um pouquinho mais grosso, eu estou relendo ele, mas um livro muito bom. Ele escreveu esse livro em 1879. Ele diz o seguinte: custa bastante ser um crente verdadeiro, se os padrões da Bíblia tiverem de ser seguidos. Há inimigos que terão de ser vencidos, batalhas que terão de ser travadas, sacrifícios que terão de ser feitos, um Egito que precisará ser esquecido, um deserto que precisará ser atravessado, uma cruz que deverá ser carregada, uma carreira que terá de ser corrida. A conversão não se assemelha a colocar um homem em uma poltrona, levando-o assim em conforto para o céu. Quando alguém se torna crente, dá início a um imenso conflito no qual custa muito obter a vitória. Por isso que Paulo entendia que ele estava no lugar certo, na hora certa. Nada acontece por acaso na vida do crente. Aliás, na vida de ninguém, lógico. Mas o cristão, ele entende isso. Ele sabe que aquilo que ele está passando existe um propósito. E o propósito é ele se tornar semelhante a Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala assim: olha, não se preocupem, eu quero cientificar vocês, as minhas cadeias, elas são em Cristo. Eu não estou aqui por maldade, por algum crime, mas porque eu sirvo a Cristo. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro também escreveu aos seus leitores, lá em 1 Pedro, capítulo 4, se você quiser abrir lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte, 1 Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Você está sofrendo por causa de Jesus? Não ache isso estranho. Não ache isso extraordinário. 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, meus irmãos, a primeira lição que o apóstolo Paulo ele nos ensina é que o sofrimento em Cristo, veja, não é qualquer sofrimento, não é qualquer sofrimento, mas se você está sofrendo por ser um cristão, se você está sofrendo por obedecer a palavra de Deus, se você está sofrendo por ter uma ética, uma conduta, um vocabulário que agrada a Deus, então saiba que isso é para o seu bem. Se o seu sofrimento é causado pela sua obediência a Deus, saiba que isso é para o seu bem. E o seu bem é tornar-se semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Tudo nessa vida é para o nosso bem, e o nosso bem é tornar-nos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Segunda lição que Paulo nos ensina, meus irmãos, é que o seu sofrimento fez com que a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho. Se nós voltarmos lá para Filipenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, de novo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Não foi somente a vida de Paulo que foi impactada pelo seu sofrimento, mas a vida de outras pessoas. Vejam, meus irmãos, nada é em vão. O sofrimento não é por acaso na vida do cristão. Com o sofrimento, Deus ele molda o caráter do cristão ao caráter de Cristo, e com o sofrimento o cristão tem oportunidade de testemunhar às outras pessoas a fé dele em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que as cadeias dele em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Paulo estava preso. A nossa região é uma região com diversos presídios. Adamantina, a cidade de Adamantina não tem, mas outras cidades vizinhas têm vários presídios. E uma coisa que a grande maioria dos presos diz é: eu sou inocente. Alguns irmãos da nossa igreja aqui trabalham ou trabalharam em presídios. E preso ele fala isso: eu sou inocente, eu não fiz nada.
Agora, imagine o seguinte, não era diferente nos tempos de Paulo, só que de fato Paulo era inocente. De fato, Paulo era alguém que não tinha cometido crime algum. Mas Paulo ali, pela sua conduta e principalmente pela sua palavra, por aquilo que ele falava, ele testemunhou, ele disse, ele falou aos guardas que estavam ali para guardá-lo sobre quem era Jesus Cristo. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: quem eram esses guardas? Quem era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana, meus irmãos, eram os soldados de elite do exército romano. O exército romano era o exército mais forte, mais poderoso do primeiro século. E dentre esses soldados romanos, o próprio imperador escolhia a dedo os melhores, que fariam parte da guarda real, a guarda do palácio. Assim como qualquer governante hoje em dia tem também a sua guarda pessoal, os imperadores romanos também tinham os seus próprios soldados pessoais que faziam a segurança do imperador. E esses soldados que serviam diretamente o imperador, eles tinham uma escala para guardar o criminoso, entre aspas, o preso Paulo de Tarso. E lá estava Paulo, e todos os dias tinha um soldado diferente acorrentado a Paulo dentro de casa. E Paulo poderia pensar, e tinha uma outra situação também. Esses homens, eles eram, obviamente, romanos. E os romanos, eles adoravam vários deuses. Eles criam e adoravam diversos deuses pagãos. E mais, os romanos, eles adoravam o próprio imperador, o próprio César. Então, a guarda pretoriana era formada por soldados leais a César. Eles morreriam por César. E eles adoravam a César. Para eles, César era o Senhor Todo-Poderoso. Era o Kyrios. Era o próprio Deus. E aí Paulo, preso, chega para esses homens e começa a falar. Por que você está preso, Paulo? Estou preso porque eu sirvo a Jesus. Quem é Jesus? Jesus foi um carpinteiro, um carpinteiro galileu, uma das províncias mais pobres do império. Jesus, ele foi morto numa cruz, mas ele ressuscitou e ele sentou-se no trono e ele reina e ele é o único Kyrios, ele é o único Senhor, ele é o único Deus. Agora imagina um soldado romano escutando um negócio desse. Para o soldado romano, Deus era César, Deus era o imperador, com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com toda a sua arrogância, com todo o seu poder. Agora falar que um humilde carpinteiro de uma cidadezinha da Galileia, chamada Nazaré, insignificante, morto numa cruz, e lembrem-se, os piores eram aqueles que iam para a cruz, nunca que um Deus, na cabeça de um romano, iria morrer numa cruz. É esse carpinteiro da Galileia crucificado que realmente é o Senhor e que realmente governa e que realmente está no trono. Não César, não o imperador romano, não ninguém outra pessoa dessa terra, nenhuma pessoa que assente-se em trono, nenhuma pessoa que governa em palácios, nenhuma pessoa que tenha o poder, a autoridade humana governa se não for pela autoridade do Senhor, como o próprio Senhor disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. E Paulo então ele chega para cada um daqueles soldados, ele fala isso: eu sirvo e eu morro pelo meu rei, pelo Kyrios único e verdadeiro, por Jesus. Aí o soldado fala: peraí, mas o Kyrios, o Senhor, não é César? Eu morro por César. Paulo fala: não, eu morro por Cristo. Irmãos, é interessante uma coisa que... Coloque-se no lugar de Paulo. Qual seria a sua reação? Você olharia para aquele soldado
Os soldados romanos, eles eram brutos. Os soldados romanos, eles eram grandes, fortes. Paulo olharia e falava, eu vou ficar bem quieto. É que esse cara me machuca. Não vou ficar falando de Cristo aqui não, vai que ele se incomoda. É interessante que a gente faz isso, não é? Eu não vou falar do Evangelho, não vou falar de Cristo para o meu colega, para o meu amigo, para o meu parente. Eu vou incomodá-lo. Deixa ele lá quietinho. Religião não se discute. Cada um na sua. O que importa é que você tenha uma religião. O que importa é que você sirva a Deus. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Então, se fica lá no seu canto. Eu não vou falar isso porque eu posso ofender a pessoa. Pois bem, Paulo estava acorrentado diariamente a soldados fortes, soldados cruéis, soldados violentos, que bastava uma mão para acabar com Paulo, mas ele teve coragem, coisa que falta à grande maioria dos cristãos. Coragem. E a gente vai falar sobre coragem daqui a pouco aqui, o que essa coragem foi penetrante nos demais cristãos da cidade de Roma. Por isso, meus irmãos, Paulo sofria alegremente, porque Paulo entendia que ele sofria por Cristo e a sua tarefa nessa vida, nesta terra, era falar de Cristo para as pessoas. Mesmo que as pessoas não gostassem, mesmo que as pessoas fossem ofendidas, e se você parar para pensar, o Evangelho ofende. O Evangelho, meus irmãos, ele nunca vai falar para você, nem para mim, nem para qualquer outra pessoa que nós estamos certos. O Evangelho, ele apresenta uma coisa que os teólogos chamam de depravação total. O Evangelho é como um espelho que mostra quem nós realmente somos. E às vezes a gente não gosta de se olhar no espelho, principalmente se estiver acima do peso, né? A gente não gosta de se olhar no espelho, a gente não gosta de subir em balança. Quem é acima do peso, você não vai gostar de subir em balança nem se olhar em espelho. Assim é o Evangelho, ele nos mostra quem nós realmente somos. E alguns não gostam de ouvir. Mas ele mostra também, o Evangelho mostra também que há uma solução para quem nós realmente somos. A graça de Jesus Cristo na cruz. Por causa disso, meus irmãos, nós vemos uma terceira e última lição que esse texto nos ensina. Que muitos romanos foram estimulados a evangelizarem. Olha o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que estava acontecendo? Vamos entender algumas coisas aqui. Paulo, ele nunca conheceu a igreja de Roma. Ao contrário da maioria das outras igrejas que nós temos aqui no Novo Testamento, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles vão dizer que provavelmente a igreja de Roma foi fundada por judeus, moradores de Roma, que foram em Jerusalém na festa do Pentecostes, e lá eles foram convertidos com a pregação de Pedro, voltaram para sua cidade de origem, Roma, e ali eles formaram uma igreja, organizaram uma igreja, começaram a pregar o Evangelho, outras pessoas se converteram e estavam ali. Quando você lê a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, Paulo ele vai falar exatamente isso, que ele queria muito visitar aqueles irmãos, conhecer aqueles irmãos. Paulo não conhecia a igreja de Roma, Paulo não conhecia os irmãos de Roma, mas Paulo tinha um desejo. Depois da sua casa você leia lá Romanos capítulo 14, capítulo 15 e o 16 também. Paulo ele tinha um propósito, um desejo no seu coração. Paulo ele queria ir até o final da Europa. Onde era o final da Europa? Espanha. Espanha e Portugal, a Península Ibérica, mas ele fala da Espanha, que é toda aquela região. Era a ponta da Europa. Então Paulo ele tinha o desejo de ir até a Espanha e pregar o Evangelho na Espanha. Ele fala isso lá em Romanos capítulo 15. E quem ficava no caminho para a Espanha? Roma.
Então Paulo fala lá em Romanos 14, 15, o seguinte: olha, o meu desejo é ir para a Espanha e no caminho parar aí em Roma, conhecer vocês, a gente se alegrar, a gente ter comunhão. Só que não aconteceu isso. Deus não deixou Paulo ir até a Espanha. Deus não realizou o sonho de Paulo. Paulo foi para Roma sim, mas não como um pastor, não como um pregador, não como um missionário, mas ele chega em Roma como um prisioneiro. Ele não vai até a igreja de Roma, mas ele fica preso. Só que o que acontece? A história se espalha na cidade de Roma. Os crentes da igreja de Roma ficam sabendo que quem estava preso ali na cidade era ninguém menos que o próprio apóstolo Paulo. E por que ele estava preso? Por pregar o evangelho. Então aqueles irmãos, eles pensaram o seguinte: peraí, mas se Paulo, preso, está conseguindo evangelizar os soldados da guarda pretoriana, nós, livres, estamos aqui de braço cruzado por quê? Foi aí que no versículo 14 ele fala que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, vejam meus irmãos, o estímulo não era por causa de Paulo. Paulo era o instrumento apenas. Paulo era apenas o instrumento. Mas o estímulo vinha do próprio Deus. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam. Eu gosto dessa palavra. Ousam. E aqui, lá em Daniel capítulo 2, os jovens que estão aqui, que estavam ontem lá no nosso estudo de cosmovisão, um dos pontos lá destacados foi uma ousadia temerosa. Não é que eles foram de peito aberto, vamos lá! Existia um temor. Até porque não era fácil ser cristão naquela época, principalmente na capital. Principalmente no nariz de César, no nariz do imperador. Não era fácil ser cristão ali. Mas eles tinham ousadia, eles tinham coragem. Existiam as ameaças, sim. Existia o temor, sim. Existia o perigo, sim. Mas a coragem deles vinha de Deus. E quando a coragem vem de Deus, meus irmãos, ninguém tira a nossa coragem. Quando a coragem vem de Deus, mesmo que hajam perigos, mesmo que hajam ameaças, mesmo que você corra até mesmo o risco de morrer por causa daquilo, você vai e você fala e você cumpre. Então aqueles irmãos da igreja de Roma falam assim: o quê? Nós estamos pecando. Paulo preso está tendo a coragem de pregar para os guardas do imperador. E nós aqui soltos estamos quietos. Eles se encheram de coragem, não por causa de Paulo. Paulo era apenas o instrumento, mas por causa do Senhor. Eles ousavam, uma ousadia temerosa, falar com mais desassombro. Outra palavra muito legal. As pessoas ficavam assustadas, porque eles viam que vinham e eles, como Jesus ele disse, a Pedro, que as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja. Sabe o que a igreja faz quando a igreja evangeliza? A igreja tira pessoas do inferno. A igreja arromba as portas do inferno e resgata pessoas que estavam presas ao inferno. Você um dia esteve acorrentado no inferno e eu também. E alguém falou de Jesus para você e para mim e nos tirou dos grilhões do inferno, nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então veja, meu irmão e minha irmã, você e eu temos a liberdade que Paulo não tinha. Paulo estava preso, mas Paulo ousava a pregar. Ele não ficava quieto. Quem está perto de mim? Tem um soldado. Ele pode me agredir? Pode, claro que pode. Mas eu vou falar. E é interessante que lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 22, Paulo vai dizer o seguinte aos irmãos de Filipos: todos os santos vos saúdam, especialmente quem? Os da casa de César. Você acha que eram parentes de César que ele está falando? Não!
casa de César ali não eram somente a família de César, mas os servos. Dentre os servos da casa de César, você tinha guardas pretorianos e outras pessoas que foram alcançadas pelo testemunho desses guardas. Vários comentaristas, meus irmãos, eles vão dizer o seguinte, que alguns desses guardas se converteram e pregaram o evangelho para outras pessoas que trabalhavam no palácio. Olha que maravilha isso! Paulo preso, pregava para os guardas, alguns desses guardas se converteram, e esses guardas não puderam guardar aquilo para eles chegavam para trabalhar, para cumprir lá o seu dia no palácio, chegava lá a faxineira, chegava lá o jardineiro, a camareira. Eu preciso te contar uma coisa. Eu descobri que o Kyrios não é o imperador, não. Que Deus não é o imperador, não. Você está louco? Não. Eu entendi. É Deus, é Cristo, seu Filho. Então, formou-se uma comunidade cristã entre os funcionários do palácio. E Paulo fala, olha, eles estão mandando lembrança para vocês, filipenses. Lindo isso, porque tinha coragem na pregação do Evangelho. Porém, meus irmãos, a gente sabe que nós somos pecadores. E nem sempre fazemos as coisas certas pelas motivações santas. Paulo ele vai concluir essa parte dizendo o seguinte: alguns, versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O que Paulo está falando aqui? É o seguinte: a maioria dos crentes da igreja de Roma começou a pregar o Evangelho, movidos pelo próprio Deus, ao olharem para a coragem de Paulo de evangelizar os guardas dentro da prisão. Só que nem todos os crentes daquela igreja tinham as motivações certas. Alguns pregavam por amor a Cristo, por amor às pessoas. Eles evangelizavam, eles falavam. Só que outros não tinham a mesma motivação. Outros, diz aqui, proclamavam a Cristo, versículo 15, por inveja e porfia. Versículo 17, por discórdia, insinceramente. Como assim, pastor? De quem que Paulo está falando aqui? Muitos comentaristas, um deles é o próprio pastor Augusto Nicodemos, ele explicando esse texto aqui, eram alguns líderes da própria igreja de Roma. Quando os membros da igreja começam a falar de Paulo, começam a ver em Paulo um espelho, um modelo a ser seguido, eles ficaram com ciúme. Eles queriam pregar cada vez mais e cada vez melhor. Falaram, olha, Paulo prega, mas a gente também prega, viu? A gente prega melhor que Paulo. Isso aconteceu inclusive na igreja de Corinto, quando alguns ali começaram a falar assim, esse apóstolo aí não é de nada, temos outros apóstolos aqui. A questão aqui, meus irmãos, é a seguinte: podemos fazer coisas certas com motivações erradas. Talvez você esteja fazendo a coisa certa na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, especialmente na igreja, mas com o desejo de ser visto, de ser louvado, de ser elogiado, com o desejo de alcançar alguma posição. E, meus irmãos, uma coisa que eu preciso falar para vocês, isso acontece muito entre nós pastores. O próprio reverendo Augusto Nicodemos, quando ele prega nesse texto, ele fala isso. Infelizmente existe uma comparação entre pastores e até uma competição entre eles. Quem prega melhor? Quem tem a igreja maior? Quem ganha mais? É triste isso. Por isso, meus irmãos, eu nunca vou me esquecer de uma vez, em 2015, que eu estava em Vitória, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, fazendo um curso. E eu estava jantando lá na igreja com outros pastores que fazendo o curso também.
Aí eu e esses outros pastores, nós fomos abordados por algumas irmãs da igreja, irmãs da SAF. E elas perguntaram se a comida estava boa, que elas haviam preparado, nós elogiamos a comida. E elas falaram, vocês são pastores? Nós falamos, sim, era eu e mais 2. Sim, somos pastores. Então nós podemos pedir uma coisa para os irmãos? Pois não, orem pelo reverendo Hernandes, para que ele não caia. E de fato, meus irmãos, não só o reverendo Hernandes, como qualquer outro pastor, nós pastores, nós corremos o risco de pecarmos como estes irmãos a quem Paulo se refere pecaram. De fazermos a coisa certa, de ensinarmos, de pregarmos, de evangelizarmos, de aconselharmos, de pastorearmos, mas visando o próprio louvor, visando elogios, visando a própria glória, visando o conforto seu próprio e da sua família. Por isso que, meus irmãos, eu peço para vocês, orem por mim, para que eu não caia. Orem pelos pastores do nosso presbitério para que eles não caiam. Orem pelos pastores da igreja presbiteriana e pela igreja de Cristo para que eles não caiam. Porque pastor é pecador e muito pecador. Deus sonda corações, irmãos. Às vezes nós podemos ver irmãos que fazem a coisa certa, mas o seu coração está com motivações erradas. E qualquer crente pode cometer o mesmo pecado também. De fazer a coisa certa. Talvez você, no seu ministério, naquilo que você faz na igreja, mesmo que você esteja numa função, num ministério onde ninguém te vê, mas você está ali e você quer ser visto. Não faça assim. Faça a coisa certa, mas com a motivação certa. Você pode enganar pessoas, eu posso enganar pessoas, mas Deus a gente não engana. Ele sonda os nossos corações. Mas Paulo conclui aqui no versículo 18. Todavia que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo, meus irmãos, ele não se importava. Querem me atingir? Querem crescer em cima de mim, esses pregadores com motivações erradas? Não, eu não vou me deixar ser atacado. Eu não vou me deixar ser atingido. Preguem o Evangelho. Deus use essas pessoas com motivações erradas para que sejam convertidas pessoas. Eu não me importo com isso. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar com isso. Meus irmãos, nós precisamos reagir ao sofrimento da maneira bíblica. Russell Shedd, pastor batista Russell Shedd, ele disse o seguinte: a avaliação correta da vida, até mesmo da pessoa que somos, não depende do que nos aconteceu durante a vida, nem de onde temos morado. Depende basicamente da atitude com que encaramos a nossa vida, nosso passado, presente e futuro. Paulo não só nos conta aqui quais eram as circunstâncias em que ele se achava, mas também nos mostra como uma pessoa age e reage, uma vez que colocou Cristo no centro absoluto da sua vida. Crentes maduros, eles reagem às aflições, aos sofrimentos da vida como Paulo. Como que nós conseguimos ser maduros? Como que a gente amadurece a nossa fé? Com vida de oração, primeiramente. Dedique tempo na sua casa, diariamente, orando a Deus. Eu sei que todos nós aqui temos muita coisa para fazer durante o dia, mas dedique um tempo sagrado, não negocie. Aquele tempo é tempo de oração. Dedique um tempo todo dia para orar, para falar com Deus, para se colocar diante do Senhor. Segundo, dedique tempo todos os dias na leitura da palavra de Deus. Não negocie. Assim como você vai falar com Deus através da oração, você vai ouvir a sua voz através da palavra dele. Quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, ele vai te amadurecer. E em terceiro lugar, participe da comunhão com os santos. Igreja, meus irmãos, muitas vezes, e a gente vê isso inclusive no dia de hoje, às vezes basta esfriar um pouquinho, basta molhar um pouquinho o chão, as pessoas não vêm. As pessoas ficam em casa. Ou N outros motivos. Assim
o crente não vai amadurecer. Assim o crente não vai se fortalecer. E assim, quando o sofrimento chegar, as nossas reações não serão reações santas, reações bíblicas, reações que nos provocam alegria. Quem não quer ficar feliz? Mas a felicidade que a Bíblia nos propõe, meus irmãos, não é uma felicidade mundana, uma felicidade passageira, uma felicidade como o vento, como a neblina, mas uma felicidade sólida, uma felicidade eterna, uma felicidade que é o próprio Deus que nos dá e ninguém nem nada pode nos tirar essa felicidade, essa alegria. Mesmo o sofrimento, mesmo que você sofra, se você tem esse entendimento, você continuará feliz, alegre, porque o seu sofrimento é em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.